Como o método Canulu transformou a minha vida. Essa pessoa que vocês estão vendo nesse vídeo em algum lugar dessa tela sou eu. Como vocês podem ver, existem várias alterações na minha mandíbula e no meu crânio. No primeiro vídeo, foi assim que eu iniciei o tratamento, antes de eu iniciar a primeira sessão, e no segundo vídeo foi quando eu terminei o tratamento. Essas assimetrias no crânio e na mandíbula causaram vários outros sintomas, como tonturas, enxaquecas, distúrbios do sono, desalinhamentos na coluna, postura fechada, formigamento, enxaqueca, como eu já falei, e vários outros sintomas vieram em conjunto, inclusive dor facial, neuralgia do trigêmeo, tive tudo que vocês imaginarem por conta desse problema na mandíbula. E eu não sabia que tudo isso estava relacionado com esse problema que eu tinha dessa assimetria na minha face. E quando eu comecei a tratar com Canulu, no decorrer do tempo, todas as outras coisas, todas as outras compensações foram sumindo. Mas o que é o método Canulu, afinal? Bom, o método Canulu é um método potente de oxigenação cerebral desenvolvido pelo Dr. Tiago Takara, que me tratou na época, e que consegue tratar todas as compensações e doenças que estejam relacionadas com uma falta de oxigenação cerebral. Convenhamos, praticamente tudo que o nosso corpo sente pode ter relação com a oxigenação cerebral, não é verdade? Então, assim, doenças que se relacionam a distúrbios do sono, como insônia, apneia do sono, bruxismo, apertamento de dentes, cefaleia tensional e doenças crônicas como fibromialgia, enxaqueca, dor na coluna, dor lombar, todas essas doenças podem ser tratadas com o método Canulu. E também a escoliose, porque imagina, se o seu cérebro e o seu crânio estão em assimetria, a coluna acompanha essa assimetria. Então, por isso que você está desalinhado, porque o seu cérebro está desalinhado, o seu crânio está desalinhado. Então, quando a gente mexe nesse crânio, a nossa coluna não tem outro jeito a não ser acompanhar esse alinhamento. Então, a gente tem vários casos de pessoas que quando a gente mexe na coluna, mexe no crânio, né, fazendo o método Canulu, a pessoa ela tem o alinhamento automático ali da coluna dela, mesmo com escoliose. Bom, para você entender melhor, um cérebro mal oxigenado não chega nutrientes nem glicose suficientes para mantê-lo saudável. Dessa forma, ele começa a enviar informações não saudáveis para o corpo. E esse corpo físico começa a ter compensações como uma forma de acompanhar esse desequilíbrio. E um cérebro que não está saudável também está mal posicionado, falando anatomicamente em relação ao corpo. Daí acreditamos que se originam os desalinhamentos da coluna, como a escoliose, por exemplo. E o mais fantástico é que a única região do corpo que tocamos com o Canulu é o crânio. Ou seja, todos os toques e manobras são feitas somente na cabeça. Agora vejo os depoimentos dos meus pacientes a seguir. Se eu mostrasse essas fotos antes de explicar que eu toco somente na cabeça, você acreditaria? Provavelmente não, não é verdade? Por isso é tão completo. E hoje eu quero convidar você. Se você tem qualquer desalinhamento na coluna, como escoliose, desvio de septo, ou qualquer tipo de dor crônica, você precisa conhecer o método Canulu. Precisa ser tratado por ele. Assim como eu fui, assim como os meus pacientes foram e estão sendo. Então, clique no link da bio, lá em cima, e em seguir em método Canulu e venha ser tratado também.